Palavra de Deus proseada. Nós colocaremos aqui as bases para um novo tema. Continuamos aqui falando das Sagradas Escrituras, falamos do Antigo Testamento, o cano do Antigo Testamento, e agora nós vamos prosseguir a nossa bela viagem nas páginas da Sagrada Escritura pelo cano do Novo Testamento. A Bíblia é como se fosse uma grande casa. Uma casa você não pode examinar apenas um tijolo, mas o conjunto completo. Porque se começarmos a ficar apenas numa letra, poderemos provar até que Deus não existe. Não é verdade, irmão Jackson? É verdade, são sempre perigosas as interpretações que são muito fechadas em determinados versículos. Agora não me lembro quem que dizia que o versículo próximo, o contexto próximo de todo o versículo é toda a Bíblia. Quem falava isso? Creio que Santo Agostinho, no Doutrina Cristã. Doutrina Cristã. Então temos que sempre fazer essa análise conjuntural da Bíblia para assim entendermos ela melhor. Mas como o senhor mesmo disse, eu estava um pouquinho afastado do programa, já era alguns programas que eu não vinha, tinha de fato outras coisas para fazer, então estamos nos revezando aqui com o John, entre eu e o irmão Evanilson. Mas creio que o tema de hoje é bastante pertinente, porque de fato o Novo Testamento, para nós cristãos, ele é a grande chave de leitura do Antigo Testamento, não é, irmão John? E sabemos que há entre nós e a vertente protestante uma diferença entre o cânon bíblico, né, que se diz respeito mais ao Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos essa comunhão, o que eles têm, nós também temos. O senhor podia nos explicar melhor, irmão John, em como está organizado o Novo Testamento, do que ele trata, qual a sua divisão didática, vamos dizer assim? O Antigo Testamento, ele é dividido em grandes blocos, porque a maior parte da Bíblia, né? O Novo Testamento, mesma coisa, ele também tem sua divisão, uma divisão mais pequena, pequenos blocos, mas que são de densidade profunda. Existe diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento são anos e anos, são quase 500 anos para ser escrito, contextos, épocas muito diferentes, muito distintas. O Novo Testamento é uma memória popular, sabe? Porque é algo que aconteceu há 30 anos atrás, uma pessoa que viveu na época, ela é fácil de recordar, ela tem boas recordações. E é o que acontece com os evangelhos. Os evangelhos são escritos mais ou menos 30, 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas os escritores, eles têm boas recordações, porque tem muitas pessoas ainda vivas que viveram aquela época e que conheceram bem de perto. O testemunho é bem recente, né? O testemunho é recente, então aí tem um bloco, o bloco chamado dos evangelhos. É a abertura. Não são os primeiros livros escritos do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos são as cartas paulinas. São as cartas. Muito depois foram escritos os evangelhos. E os evangelhos, como contam a história do Jesus, o Jesus que viveu como nós, um Jesus próximo de nós, que passou despercebido pelas pessoas de sua época, foram colocados por primeiro. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Mas no nosso cano, na Sagrada Escritura, a abertura do Novo Testamento
é com o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus traz a chamada genealogia, a história de Jesus, os antepassados de Jesus. Porque não conhecer o passado é perder as origens, é perder as raízes. Então, o evangelista faz questão de colocar a genealogia. E de ter essa ponte, né, entre o antigo e o novo, feito por essa genealogia. Né? Sim, mas que mostra a origem de Jesus. Jesus descende de um povo. E esse povo é que ele vem libertar. Libertar do pecado, mas também libertar de suas misérias, de sua fragilidade. Ele se faz um de nós, pobre com os pobres. Mas não somente isso, ele faz a chamada kênose, né? Ele se esvazia e assume por completo a nossa humanidade. Muito bem. E, então seriam basicamente dois grandes blocos, né, no Novo Testamento. Os Evangelhos, as cartas de Paulo, Atos e Apocalipse. Então são 4 blocos. O senhor poderia falar um pouco mais desses dois outros blocos? Os Atos dos Apóstolos, ele conta a história das primeiras comunidades cristãs. Na realidade, quando Lucas escreveu o seu evangelho, era um conjunto só. O evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos. Didaticamente, eles foram divididos, porque apareceu o escrito joanino, o evangelho de João. E se preferiu colocar todos os evangelhos em sequência, depois a história da primeira comunidade cristã, depois as cartas paulinas, certo? Depois uma carta autônoma, que é a carta aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor. Depois, as cartas católicas, as chamadas cartas universais. E por último, o escrito apocalíptico, o Apocalipse de João de Patmos, que é outro autor que não é o Evangelho, o mesmo que escreve o Evangelho de João. Basicamente teríamos essa relação entre 4 grandes divisões no Novo Testamento. Agora, sim, uma coisa que para mim é muito interessante quando eu faço estudo bíblico, ainda não sou tão versado quanto o irmão John, mas para me esclarecer para o pessoal aí de casa, quando a gente estuda o Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, a gente vê nele que há muitas citações do Antigo Testamento, como se ambos, Antigo e Novo Testamento, fossem blocos complementares de uma mesma história. O senhor poderia nos explicar um pouquinho melhor sobre essas constantes referências, como elas são importantes, até mesmo para a figura do Cristo, o que nele enseja o Antigo Testamento, nós que temos essa visão de Cristo como cumprimento da lei, como há esse diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento? Primeiro, porque não se pode fazer uma leitura bíblica ao pé da letra, fundamentalista. Não pode ser assim. Ela deve ser interpretada e vivida. Hoje, nós estamos num mundo muito pandêmico e precisamos de muitas regras. Não é verdade? Regras para a sobrevivência. Usar máscara. A gente está sempre. Usar álcool em gel. Estamos em casa, né? Mas isso é o que o mundo está vivendo. É verdade. Usar álcool gel, lavar bem as mãos, tirar o calçado quando vai na rua para poder chegar em casa, tomar banho. Veja que nós estamos vivendo esse tempo e é necessário essas regras para a sobrevivência. Também o povo de Deus tiveram que ter muitas regras para a sua sobrevivência, que já no tempo de Jesus não se tinha
tanta serventia. Era mais uma letra que matava. Por exemplo, quando os discípulos estavam com fome e passam naquela plantação de trigo, em dia de sábado, e Jesus diz: estão com fome? Colhe as espigas. E o que é que o fariseu diz? É dia de sábado, não é permitido, é pecado. Aí Jesus vai e não dá uma resposta, dá uma pergunta. Qual é o homem que no dia de sábado, se cai uma ovelha ou algum animal seu em algum buraco, sim, não tira? Veja que às vezes a letra, muito apegado à letra, sem uma interpretação correta, ela faz com que não produza vida. E é por isso que o Novo Testamento, ele vai recorrer muitas vezes ao Antigo Testamento, fazendo uma releitura, uma interpretação. O livro mais citado no Novo Testamento, do Antigo Testamento, é o livro do Deuteronômio. E nós sabemos que é um livro que não foi escrito por Moisés. É um livro que é uma interpretação de Moisés. Bastante posterior, por sinal. Sim. Quando os assírios invadiram Israel Norte, eles foram para Jerusalém. E lá começaram a dizer: o que Moisés diria a nós se tivesse vivo hoje? Que regras ele nos daria para a gente não cair na desgraça? E assim surgiu o livro do Deuteronômio. Um livro que parece que Moisés falou num único dia todos aqueles capítulos. E é o livro mais citado no Novo Testamento. Jesus. Inclusive por Jesus. O próprio Jesus, quando é tentado pelo demônio. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. As respostas de Jesus. As respostas de Jesus ao demônio. Elas são todas tiradas do livro do Deuteronômio. Interessante. E você pode pegar aí na sua casa e ler. Aqui nós só vamos ler as citações ditas por Jesus. Seguimos aqui sempre a Bíblia de Jerusalém. No Evangelho de Mateus, o capítulo 4. Vamos fazer a leitura. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora vamos pegar o Deuteronômio, né? Lá no capítulo 9, vamos ver o que no Deuteronômio, no capítulo 9, Moisés fala ao povo, né? O que Moisés recomenda ao povo. No capítulo 9, versículo 9, né? O que é que Moisés vai dizer? Olha só. Quando eu subi a montanha para tomar as tábuas de pedra e tábuas da aliança que Yahvé tinha concluído convosco, permaneci na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Tá vendo? Ele se alimenta da palavra de Deus. Logo atrás, também no capítulo 8, capítulo 8, versículo 3, que é propriamente a passagem citada sim. por Jesus,
Diz aqui, ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Então Jesus refuta uma tentação do diabo com a própria Sagrada Escritura. Com a passagem do Deuteronômio. Dita por quem? Por Moisés. Por Moisés. Podemos continuar a leitura. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. E lá no Deuteronômio de novo, né? Lá no capítulo 6, lá no verso 16, nós o que vamos encontrar lá no verso 16. Não tentarás a Yahvé vosso Deus, como o tentastes em Massa. Quase mesmas palavras. Mesmas palavras. Jesus conhecia bem, né? Conhecia Sim. bem. E conhecia bem o livro do Deuteronômio. Porque o Deuteronômio era como se fosse o catecismo nosso, sabe? Então eles conheciam bem essas passagens. O resumo da doutrina judaica, poderíamos dizer que estava lá nas frases do Deuteronômio. Podemos continuar para terminarmos, né? Vamos lá então. Tornou o diabo a levar agora para o monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só prestarás culto. Com isso o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. E a resposta de Jesus de novo, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13. Versículo 13. Lá no capítulo 6, versículo 13, diz assim: É Yahvé teu Deus que temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. A abertura, tá? No corpo do Novo Testamento, logo na abertura, as passagens citadas por Jesus, pronunciadas por Jesus, são já interpretações de páginas difíceis do Antigo Testamento. Não apegado à letra. Vê que o próprio demônio pegou aqui o Salmo. O Salmo. São citações bíblicas, né? Um salmo muito conhecido, muito popular, que é o salmo, todo mundo diz, o Salmo 91. Todo mundo fala desse salmo. E foi o salmo que o demônio pegou para tentar o próprio Jesus. Agora, nós não podemos ter essa leitura fundamentalista, mas uma leitura interpretada da palavra de Deus. Veja só, ele pega o texto do Salmo e coloca para Jesus, dizendo que ele pode se atirar, que os anjos vão sustentá-lo. E a gente encontra bem isso aqui no Salmo 91, lá no versículo 11 e 12. Pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. O próprio diabo usa uma leitura fundamentalista, isolada, né? Sim. Para tentar Jesus Cristo. E nós também devemos ter bem esse cuidado. Principalmente
quando falamos que devemos amar aqueles que são mais simples, os mais pobres. Tem gente que utiliza Jesus falando, pobre sempre tereis, como uma questão, como um fundamentalismo para não ajudar aquele que está mais necessitado. E eis aí um grande problema. Temos que ler o contexto em que foi colocada a citação, em que Jesus disse isso. Jesus fala isso, pobre sempre tereis, porque alguns dos que ali estavam, quando viram aquela mulher derramar aquele perfume nos pés de Jesus, um perfume caro, disseram, por que não vende para dar aos pobres? Outra citação, creio que no Evangelho de João, vai dizer assim, Judas disse isso não porque pensasse nos pobres, mas porque era ladrão e roubava todo o dinheiro que entrava no caixa comum. Então, temos que ter cuidado para não ler e querer interpretar passagens isoladas. Muito bem, obrigado, irmão John. Acho que eu e também o pessoal de casa poder vislumbrar melhor essa íntima relação que tem o Antigo Testamento com o Novo Testamento e como é o próprio Jesus Cristo a nossa chave de interpretação tanto para o Novo quanto para o Antigo Testamento. Agora uma dúvida mais a nível linguístico. Sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente, se não me engano, em hebraico, né? Hebraico e aramaico. Grego. O Antigo Testamento? O Novo Testamento em grego. E isso, o Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Né? E grego também. E grego também, posteriormente. Mas o Novo Testamento, em que língua originalmente ele foi escrito? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Mas os autores, eles tinham muito conhecimento do Antigo Testamento. Lucas, por exemplo, quando Maria, o Cântico de Maria, Magnífica, é muito popular o Magnífica. No Magnífica, o autor coloca passagens dos Salmos, Maria rezando os Salmos, Maria rezando com o Cântico de Ana, e são textos em hebraico. Mas escritos no Novo Testamento em grego. São os primeiros, os hinos mais antigos, digamos assim, do cristianismo. Sabia, irmão Jackson? Os hinos mais antigos é o Benedictus, o Magnífico e o Cântico de Simeão. Populares nas pequenas comunidades que foram adaptados nos personagens bíblicos que mais nos chamam a atenção na infância de Jesus e de João Batista. E que até hoje nós, cristãos, católicos orientais, católicos romanos, ocidentais, utilizamos nos momentos de oração da manhã, da tarde e da noite. A vida deve ser esse movimento constante para o amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo, vivido aonde? Nas pequenas comunidades e no cotidiano da vida. Hoje a vida ela está muito perturbada, com muito barulho. Não temos tempo para mais nada. Estamos sempre correndo no Cronos. O Cronos está tomando conta de tudo. E nós não paramos sequer um momento para refletir na palavra de Deus, principalmente. Esses hinos ficam aí para o nosso telespectador um caminho. Sempre rezar ao cair da tarde, pega lá no Evangelho de Lucas, o Magnífico.
Reza com Maria. E Maria faz a interpretação da Sagrada Escritura. Reza com o velho Zacarias. É noite. Que ele lá também faz a interpretação, dirigindo os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Ou como o velho Simeão que vai dizer: deixai agora vosso servo ir em paz. Fala a nossa vida, fala ao nosso coração e fala a nossa alma. Muito bem, obrigado, irmão John. É sempre um prazer falar sobre, e muito construtivo e edificante, conhecer melhor a Sagrada Escritura. Foi muito bom. Obrigado, irmão Jackson. E aí, nós encerramos o nosso tema. Foi longo e, ao mesmo tempo, proveitoso. O cano da Sagrada Escritura. Passeamos desde o Antigo até o Novo Testamento, numa forma geral, numa visão geral. Muito obrigado, agradeço pela sua participação. Obrigado aos que nos acompanharam também. Tudo de bom e tchau, tchau. Até mais.